E aí tem uma figura aqui, o G110, aí eu começo militares brasileiros, né? Tem um hall aqui, tem muitos militares brasileiros que ajudaram nesse assunto. Mas eu trouxe só alguns aqui. Tem ali na esquerda o General Shoa do Exército, que era o chamado General das Estrelas, porque foi o primeiro a pesquisar abertamente OVNI, por conta própria. E tem o filho dele, que é o Paulo Shoa, também general, ainda vivo. Assim, infelizmente faleceu. E herdou ali do pai essa tarefa de pesquisar esses assuntos. Né? O General Shoa, ele tinha uma fazenda em Alexânia. Ele era médium também. Não sei se tem outros generais, mas ele era médium. E ele tinha uma fazenda em Alexânia que ele chamava os políticos, o pessoal dos ministérios, os comandantes, subordinados, jornalistas, para ir ver as manifestações numa fazenda em Goiás, próxima a Brasília, chamada Fazenda Rio do Ouro, em Alexânia. E ele fazia orações. Com essas orações ele evocava todos os tipos de fenômenos que aconteciam. Às vezes viam fenômenos luminosos, às vezes viam névoas, dessas névoas se materializavam naves e seres. Eram os tipos de fenômenos que todo mundo vendo aquilo. E ele começou a chamar, a galera começou a ver que aquilo estava acontecendo, começou a pedir pra ele pra ir. Comandantes, outros generais do exército, políticos, jornalistas, e essa galera toda presenciando esse negócio. Isso durou mais ou menos quase um ano, lá na década de 60, até que os fenômenos pararam, e aí não aconteceu mais esse desencontro. Mas ele foi um cara pioneiro aí nessa pesquisa e nessa questão de saber que você consegue se comunicar, chamar os caras. Isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Vou comentar daqui a pouco esse link com ele. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Já vou comentar agora, então, para tirar a curiosidade do pessoal. Hoje o que está em voga é essa questão de documento. E como é que os militares denunciantes falaram que recuperavam OVNI? Com evocação. Tinha um programa de recuperação de OVNI e o OVNI descia intacto. O OVNI, muita gente pensa que o OVNI acidental, até tem casos. Mas grande parte dos OVNIs foram recuperados intactos. O que o governo está falando que eles faziam? Que eles tinham os ativos chamados psionicos. Militares treinados psiquicamente. A gente vai entrar no programa do governo daqui a pouco, MK Ultra, Stargate, os programas da CIA que falam sobre isso. Mas nessa época já, o Shoa já sabia disso e fazia essas evocações de fenômenos, com orações, etc., lá na Fazenda de Alexânia, com múltiplas testemunhas. E no Brasil. Década de 60. Então, pelo que eu percebi aí, esse general Shoa, ele tinha uma habilidade de se conectar. Ele provocava, né? Ele fazia essa conexão. Sim. E ele levava a elite para poder ver, né? Ele levava o alto escalão das forças, levava, né, os jornalistas, né, pessoas importantes da época, né? E o que se tem mais de conhecimento disso? Por que era como se fosse assim, uma cúpula, né? Pessoas importantes, né, nesse meio, para ter acesso a esses... Como é que eu chamo, cara? Inteligências aí. Né? As pessoas iam porque não acreditavam no que o Shoa estava falando, mas era um general do exército. As pessoas confiavam nele. Mas imagina um general do exército falando assim: olha, eu tô evocando naves e seres e luzes lá na fazenda. Você vai duvidar do general? Você vai falar: pô, general, você pode me mostrar, não? Assim, você, general. Já é uma dúvida, né? Peraí, general, você. Pô, eu acredito em você, confio em você, mas isso que você tá falando é muito doido. Posso ir com você? E esses caras começaram a ir com ele e começaram a verificar que de fato isso acontecia. Tem um livro só sobre isso que o general Shoa escreveu. Quem eram essas pessoas importantes da época, políticos, deputados, outros generais, comandantes, subordinados, todos iam com ele, jornalistas, para poder ver. E aí eles iam levando grupos cada vez maiores, e viam esses fenômenos sendo testemunhados, na década de 60. E aí o Paulo, ele reuniu com Elizondo, olha que legal. Quando esses caras começaram a vir interessados no Brasil, viram que o Brasil tinha casos muito ricos, lá no programa de OVNIs, chamaram o general Paulo, para poder ir lá em Virgínia, para poder encontrar com o Elizondo, encontrar com os militares e contar o que o Paulo sabia de todos os fenômenos que tinham no Brasil. Você vê que louco esse link dos programas que não existiam, entre aspas, que revelaram nos Estados Unidos, com os militares brasileiros, mesmo que informalmente. Eu acho que não teve um programa oficial do Brasil nessa época, além do Cione na Força Aérea, o Shoa e o Paulo tivessem envolvidos, mas eles, informalmente, davam esse apoio para os militares americanos para saber o que estava acontecendo. Mas aí quando para de acontecer, né, que depois de um ano parou. É como se acabou a missão desse cara era propagar. Eles deram alguns recados pro Shoa. Um dos recados era escrever os livros sobre o que ele estava sendo passado de conhecimento.
ele escreveu esses livros. Então, basicamente, parecia que criaram um canal para passar uma mensagem para ele, esse conhecimento, e ele escreveu, e depois esse canal, antes de, claro, de escrever, né, esse canal se encerrou porque a mensagem já havia sido passada. Então, teoricamente, foi isso. E a mensagem qual que era? Não somos extraterrestres, somos vindo de uma realidade alternativa, que é chamada hiperespaço, que é o nome que ele usou. Aí o pessoal pode falar reino espiritual, extradimensional. Mas fala que não é Eles falavam que eram seres que vinham e se materializavam de uma forma em outra dimensão. De outra dimensão, de outra realidade, que eles, uma forma amigável para ele entender o que esses seres eram. E se eles viessem na forma real, ele não entenderia o que seria. E na época eles se materializavam pro show na forma do Mestre Moria, que era uma ordem lá, ligada aos maçons, ao espiritismo que ele era da época, que ele fazia parte, tinha os desenhos desse Mestre Moria lá, de estátuas e tal. Então ele se materializou numa forma que seria fácil o show a entender. E a gente vai começar a ver isso. Os fenômenos se materializam da forma que eles quiserem para você receber a mensagem melhor. Para você não se assustar, para você confiar nele. Ele pode estar te manipulando. Esse é o perigo. E de uma forma que você consiga ver e acreditar, né? Se identificar. Sim. Sim. Isso é perigoso porque, assim, ele pode estar te manipulando. Será que esse cara tá falando tem que fazer mesmo? E o que ele quer com isso? Será que é um cara benevolente ou um cara malevolente se disfarçando de um cara benevolente? E se ele tá se fantasiando de uma coisa, ele pode também me induzir por um caminho que é do interesse dele. Então, mas isso foi o cara médio, né? Era numa pegada espiritual, um rito espiritual, alguma coisa nesse Ele sentido. tinha nessa ordem do Mestre Moria, era baseada no espiritismo, mas um pouco no catolicismo, era uma misturinha ali, mas meio espírita com católico. Então, esses rituais eram meio baseados nisso. Isso tem até hoje, né? Isso tem outros grupos que fazem nos Estados Unidos, mas o show parece que foi um dos pioneiros. Eu não lembro de outro grupo no mundo que fazia isso antes da década de 60. E outros grupos começaram a ouvir dos militares que isso era possível e começaram a fazer também. Então, se a gente fosse elencar assim, o principal militar brasileiro nesse... É o show, sim, o show. Claro. É o pioneiro, é o cara que escreveu os livros, é o cara que era general e botou a cara, mostrando que pesquisava mesmo, existe, que não acredita, não, vamos lá ver. É o cara que botou a cara, né? Porque ele podia não guardar isso pra si, né? General, né? De certa forma, talvez ele tenha sido escolhido, digamos. Isso é louco, né? Porque pode ser um cavalo de Troia, né? Porra, o cara tá me escolhendo aqui pra uma missão, de repente é pro interesse dele. E eu acho que esse fenômeno ao longo da história manipulou a humanidade pra onde ele queria, seja pro bem ou pro mal. Aí a gente tem que julgar, né? Então essa merda que nós estamos vendo aí, culpa dele. Pode ser uma parte, né? As guerras, talvez, não sei. Pode ter coisa boa. E podem ter, cara, assim, a gente não pode excluir múltiplas inteligências lutando por isso aqui. Um pra afundar e um pra levantar. Dualidade, né? A dualidade. Acho que a dualidade existe no humano e existe no universo. Então, talvez tenham múltiplas inteligências aparentemente invisíveis pra gente, que se materializam, influenciando a gente. Eu acho muito que as religiões, vamos comentar daqui a pouco, as religiões foi muito isso, os milagres da igreja, as aparições, tá tudo aí.